Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. Nós vamos ler apenas os versículos 1 a 3. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículos 1 a 3. Vamos começar da parte B do versículo 31 do capítulo anterior. Amém? Vamos ler juntos, numa só voz, esse texto? Diz assim a palavra do Senhor. Vamos aguardar o texto. 1 Coríntios, capítulo 13. Na verdade, a gente vai começar do versículo 31 do 12, a parte B, que diz assim: e eu passo a mostrar-lhes um caminho mais excelente. Vamos começar daí? E eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Agora o 13. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Amém. Pai, fala aos nossos corações através da Tua palavra nessa noite. Espírito Santo, venha e nos ajude a compreender aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. E inclina as nossas mentes e os nossos corações a obedecê-lo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós vivemos no nosso tempo, né, na nossa contemporaneidade, uma sociedade que é chamada, né, que é denominada ou que é classificada como a sociedade da performance, né, ou como a sociedade do desempenho. E quando a gente olha para essa realidade, né, esse estilo de vida, a questão é que quando a gente olha para essa sociedade é uma sociedade que vive sob pressão, né? Precisa realizar, precisa demonstrar uma performance, né? A ponto de a gente precisar ali oferecer resultados que muitas vezes exigem de nós, né, uma força que vai além das forças que nós temos, né? E quando a gente olha para essa sociedade, essa sociedade que valoriza a performance, que valoriza o desempenho, muitas vezes a gente acaba sendo visto, a gente acaba sendo valorizado, a gente até acaba sendo determinado quem nós somos por aquilo que fazemos. Se fazemos e realizamos, então somos reconhecidos, somos vistos, somos valorizados. E assim, a gente vive nessa situação, nesse modo de vida, e muitas vezes nós mesmos nos encontramos vivendo esse padrão, buscando cada vez mais produtividade, buscando cada vez mais eficiência, buscando cada vez mais, acima de tudo, visibilidade. A ponto de muitas vezes perdermos de vistas as nossas motivações. Você já viu um trabalhador que está fazendo, está realizando, está, né, ali tentando atingir uma determinada performance, mas ele passa os dias e daqui a pouco ele está contando os dias, ele está reclamando do trabalho, ele está contando as horas para chegar à sexta-feira, 6 horas da noite, para ele dizer: sextou, agora sim, né? Agora a minha vida vai começar, porque o trabalho acabou, né? Às vezes tem trabalhadores que vivem essa realidade contando os dias não só para chegar à sexta, mas para chegar às férias.
Porque é quando começa as férias que a vida começa. Sabe por quê? Porque a pressão é tão grande para desempenho, performance, realização, que a gente já parou de pensar a respeito das nossas motivações, do significado daquilo que fazemos, dos propósitos de que tem aquilo que realizamos. E aí as nossas motivações ficam perdidas. Você já viu um estudante, né, que faz provas, tira notas boas, tira notas ruins, festeja as notas boas, se entristece com as notas ruins, reclama da matéria que está sendo dada lá na escola e pergunta muitas vezes para o professor: professor, seja sincero, para que eu estou aprendendo isso? E muitas vezes nem sabe mais por que festeja ou por que se entristece, porque já perdeu de vistas as motivações de por que estuda. Isso acontece também com o crente, que vem à igreja, ora, canta, participa de tudo e tenta oferecer uma performance religiosa, mas já parou de pensar a respeito do significado que tem aquilo que faz, ou até mesmo do propósito que tem, por que faz aquilo que faz. Já faz as coisas sem uma consciência de significado, de propósito. E esse texto, ele vem falar, do texto que lemos, vem falar a respeito justamente disso. Essa passagem, nós não a lemos completamente, nós vamos ficar até aqui. Mas essa passagem é certamente uma das passagens mais amadas do Novo Testamento, uma das passagens mais bonitas do Novo Testamento, porque fala do amor. Mas a gente precisa olhar para o contexto em que Paulo fala essas palavras, para que a gente possa compreender o porquê que Paulo está falando isso. Qual é o objetivo de Paulo quando escreve essas palavras nesse contexto para essa igreja? O que ele está querendo ensinar? Então, quando a gente olha para o contexto em que Paulo escreve essa carta, e esse texto especificamente, a gente percebe que Paulo está chamando essa igreja para refletir a respeito da sua espiritualidade. Paulo está chamando essa igreja para falar, ele está tratando a respeito dos dons espirituais. Se você voltar no capítulo 12, ele está falando dos dons espirituais. E Paulo está chamando essa igreja para falar a respeito dos dons espirituais, a respeito do que é de fato ser alguém do Espírito. Porque essa igreja, essas pessoas se viam como pessoas que eram pessoas espirituais, pessoas do Espírito, pessoas que... Mas Paulo está chamando essa igreja para refletir a respeito do que é de fato ser alguém espiritual, a respeito do que é de fato ser guiado pelo Espírito Santo. E quando a gente olha para essa igreja, a gente vê que das igrejas que a gente tem aqui, relatos no Novo Testamento, a igreja de Corinto era a igreja que tinha mais dons. A palavra, lá na carta, no capítulo 1, dos versículos 5 a 7, Paulo diz assim para essa igreja: porque em tudo vocês foram enriquecidos nele, em Cristo, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vocês, de maneira que não lhes falta nenhum dom, enquanto aguardam a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão, quando a gente fala da igreja de Corinto, sabe o que não faltava na igreja de Corinto? Dons. E quando a gente fala de dons, a gente está falando de gente capacitada para fazer. Porque dom é isso. Dom é uma capacitação que Deus dá a alguém a quem Ele quer dar para realizar. Meu irmão, certamente, se a gente estudar ali a realidade da carta, da igreja de Corinto, a gente vai ter certeza que não faltava gente que tinha sabedoria, não faltava gente que tinha conhecimento, não faltava
gente que tinha o dom de discernimento de espírito, não faltavam ali profetas, não faltava mestre, gente capacitada para ensinar, não faltava gente que tinha dom de curar, não faltava gente que tinha dom para falar vários idiomas, gente que tinha dom para interpretar esses vários idiomas, tinha gente capacitada para fazer de tudo que você imaginar. Essa é a igreja de Corinto. Uma igreja cheia de gente capaz de fazer coisas extraordinárias, coisas poderosas, de atuar na obra de Deus de maneira extraordinária. Gente capacitada para cumprir a missão. No entanto, ao mesmo tempo, concomitante com uma igreja que era cheia de gente capaz, quando nós olhamos para a igreja de Corinto, essa é a igreja que Paulo chama mais atenção, porque era a igreja que tinha mais problemas internos a serem tratados. Né? Essa igreja, ela tinha ali uma questão de divisões e partidarismos. O capítulo 1, versículos 10 a 12, e o capítulo 3, versículos 3 e 4 dizem assim: irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Vamos ler o 11 juntos? Pois, meus irmãos, o texto está aí? Não? Então eu vou ler para a igreja acompanhar. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Cloe de que há brigas entre vocês. Tinha gente capaz, tinha gente dotada de dons, mas também tinha briga. Tinha partidarismo. Capítulo 3, versículos 3 a 4 dizem assim: porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões do mundo? Vamos ler o 4 juntos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo os padrões mundanos? Olha que interessante. Apesar de estar cheio de gente capaz, gente cheia de dons de Deus ali para fazer, ao mesmo tempo havia muita gente andando nos padrões mundanos, humanos. Quando nós olhamos para a carta e vamos discorrendo aquilo que Paulo vai chamando a atenção dessa igreja, a gente vê que havia ali imoralidade sexual. Tinha um homem que estava tendo um relacionamento com a esposa do seu pai, não era sua mãe, mas era a esposa do seu pai. Havia litígios entre irmãos que não eram capazes de resolver as suas questões dentro da comunidade e preferiam levar um ao outro aos tribunais, para que os tribunais de fora resolvessem as suas questões. Litígio. Quando, na verdade, era muito mais indicado, né, muito mais apropriado para alguém que é chamado de santo, como Paulo chama essa igreja, como alguém que é capacitada por dons, era muito mais apropriado abrir mão, muitas vezes, e sofrer um prejuízo e ficar no agravo do que levar um outro irmão diante de um tribunal. Mas nessa igreja isso acontecia. Essa igreja, a gente vai vendo Paulo chamar a respeito do mau uso da liberdade cristã, onde as pessoas estavam muito mais preocupadas em fazer aquilo que lhes agradava, em detrimento, levando um prejuízo à edificação do outro. Não eram capazes, talvez, de deixar de comer alguma coisa ou de beber alguma coisa por amor ao outro, mas preferiam fazer aquilo que daria prazer no momento, mesmo que isso fosse escandalizar alguém que fosse mais fraco na fé. Olha como uma igreja cheia de dons e cheia de capacitações, havia ali um certo orgulho espiritual, porque Paulo vai falar assim, no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica.
Se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. Então, meu irmão, quando o apóstolo escreve esse texto, ele está levando essa igreja a refletir a respeito do que é ser alguém verdadeiramente espiritualmente maduro. Do que é ser alguém cheio do Espírito Santo. Paulo está levando essa igreja cheia de dons e talentos a refletir sobre o que verdadeiramente tem valor para Deus. O que realmente é aprovado por Deus, o que realmente agrada a Deus. É isso que Paulo está chamando essa igreja a refletir, quando diz assim, eu passo a mostrar-lhes um caminho mais excelente, quando acaba de falar a respeito do uso dos dons. Eu passo a mostrar-lhes um caminho mais excelente. Você já parou para pensar? Porque às vezes a gente está vivendo igual a nossa caminhada cristã, igual aquele trabalhador. Que quer fazer. Que quer demonstrar uma performance. Ou que quer realizar. Né? Ou como aquele estudante que está ali, achando que está o tempo inteiro fazendo uma prova para receber uma nota 10 ou uma nota abaixo da média. Mas que já parou para pensar, já parou de pensar no significado daquilo que faz? Será que nós estamos vivendo a nossa espiritualidade, a nossa vida cristã, já nesse automático desse mundo, onde nós estamos muito mais preocupados no fazer do que no ser, quando Deus e o Evangelho está muito mais preocupado em quem nós somos, e aquilo que fazemos precisa ser um reflexo daquilo que somos? Paulo está chamando essa igreja a refletir. E quando nós observamos o texto que nós lemos, nós vamos compreender, nós vamos aprender que, mais do que grandes realizações, as nossas vidas precisam ser marcadas pelo amor. É isso que esse texto diz. Muitas pessoas na igreja de Corinto pensavam equivocadamente que ser cheio do Espírito Santo era visto através dos seus dons. Né? Ser espiritual podia ser demonstrado quando alguém falava em línguas. E alguns chegavam a acreditar que falavam num idioma angelical. E quando falava num idioma angelical, era o que era crido por alguns, aí já estava num patamar acima de todos os outros. E aí essa pessoa se via como alguém espiritual. Eu sou do Espírito, porque eu falo várias línguas e agora eu já estou em outro patamar, porque agora eu falo num idioma que mais ninguém fala, só os anjos. No idioma celeste. Agora sim, eu sou espiritual. Né? Ou talvez a pessoa tinha ali uma sabedoria, tinha um conhecimento, capacitado por Deus para discernir o espírito, um dom para curar, um dom para ensinar, né? Enfim. E essas pessoas se viam como pessoas espirituais, equivocadamente. Né? Quanto mais extraordinário era o dom, mais espiritual a pessoa se via. Então, quando a gente olha para o texto, né? Deus vem chamar a atenção dessa igreja, através de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, dizendo assim, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como um símbolo que retine. O bronze que soa, que Paulo está falando assim, aqui é como se eu falar a língua dos homens e dos anjos, mas não houver amor, é como um som oco. É como um som vazio. O símbolo que retine, o símbolo era um instrumento usado em cultos pagãos. Se eu falar na língua dos homens, se eu falar na língua dos anjos, mas não tiver amor, eu estou vivendo uma espiritualidade que não reflete o Evangelho. É isso que Paulo está dizendo. Paulo vai falando, olha, ainda que eu tenha o dom de profetizar,
e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Paulo está dizendo assim, Paulo começa a citar vários dons que eram reconhecidos naquela igreja. Mas ele começa a falar para aquela igreja assim, se eu tiver todos os dons, mas se não houver amor no uso dos dons, quando Paulo diz assim, de nada serei, ele está dizendo assim, nada serei diante de Deus. Eu posso até ser diante dos homens. Os homens podem até ver, pode até ser valorizado por quem vê esse dom sendo utilizado. Mas quando Deus vê, quando Deus olha e vê que eu estou usando esses dons sem amor, para Deus, isso não é nada. É essa reflexão que Paulo chama essa igreja. Meu irmão, e quando a gente olha para esses versículos, né, de acordo com a leitura desses 3 versículos, o que é que não pode faltar na vida de alguém que é cheio do Espírito Santo? Amor. Não pode faltar amor. É necessário amar. É essencial na vida de um discípulo de Jesus amar o seu irmão. Amar o seu irmão. Irmão, certamente Deus quer falar a respeito disso com a gente. Não estava combinado, mas a nossa EBD de hoje estava falando justamente a respeito disso. Eu não tinha nem estudado antes de preparar o sermão essa lição. E hoje de manhã Deus esteve falando com a gente a respeito do amor. E Deus já tinha colocado no meu coração esse texto para a gente falar do amor, que é necessário, é essencial na vida em comunidade, o amor. Meu irmão, talvez na nossa cultura, certamente na nossa cultura, o amor é visto como um sentimento, como algo que é abstrato e talvez algo que exista apenas no campo das ideias. Mas quando a gente olha para a palavra, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que o amor é muito mais concreto do que se possa imaginar. Amar é agir. Amar não é apenas sentir. Amar é agir. E qualquer pensamento, sentimento, desejo que não leve a uma ação concreta, de acordo com a palavra de Deus, não é amor. Só ficou no sentimento. Só ficou no potencial amor. Mas amar é agir, amar é fazer, amar é agir em prol do outro, amar é buscar de forma positiva o bem de outra pessoa, de forma ativa o bem do outro. Isso é amar. Mas por que a gente pode afirmar isso? Porque esse é o exemplo que nós temos de Deus. João, o Evangelho de João, capítulo 3, versículos 16 a 17. Vamos ler juntos? Olha qual é o exemplo de Deus a respeito do que é amar. Vamos ler juntos? João 3, 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Porque Deus amou, enviou. Porque Deus amou, entregou Jesus para morrer no nosso lugar. Um amor concreto. Né? A gente canta, o amor tem um nome. Amor é concreto. O amor tem um nome. O nome dele é Jesus. Jesus é a maior expressão do amor de Deus por mim e por você. O amor de Deus, ele é concreto. Né? Romanos capítulo 5, versículo 8 diz assim, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. É um amor que realiza, que faz, que age em meu benefício, em seu benefício. Cristo se deu. Cristo se entregou.
para morrer no nosso lugar, para nos salvar. 1 João, capítulo 4, versículos 9 a 11, diz assim: nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Vamos ler o 11 juntos? Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Vamos mais uma vez, para a gente não esquecer, 1 João 4,11. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns ao outro. Qual é a maneira? Que tal maneira é essa que Deus nos amou? Deus nos amou de uma tal maneira que Ele deu a nós e por nós aquilo que tinha de principal, aquilo que tinha de mais valioso, o Filho que o agradava, o Filho em que o Pai tem prazer, o Filho unigênito, o Santo. Esse é o amor de tal maneira de Deus por você e por mim. Mas quando nós recebemos esse amor de Deus, nós somos chamados, vocacionados para amar os outros da mesma forma. Amar é ser favorável. Favorável é agir a favor. É ser favorável aos outros. Do mesmo modo que Deus foi, é e será favorável a você. Porque Deus foi favorável a você quando Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Deus foi favorável a você quando enviou Jesus para morrer no meu e no seu lugar na cruz do Calvário. Deus tem sido favorável a você porque Ele derramou sobre você o Espírito Santo para te capacitar a viver essa vida maravilhosa que é o Evangelho. E no dia do juízo, Deus também será favorável a você, se você estiver em Cristo. Mas da mesma forma que Deus demonstra o seu amor, sendo favorável a nós, nós somos chamados também a ser favorável, a agir em favor dos nossos irmãos. É isso que esse texto está nos ensinando. Esse texto não está nos ensinando que os dons, que as nossas realizações não têm valor, não são importantes, que os dons não devem ser utilizados, que os dons não devem ser valorizados. Pelo contrário, Paulo fala assim: procurem com zelo os melhores dons. Mas o que precisamos compreender, o que esse texto vem nos ensinar, é que tudo o que somos, tudo o que fazemos, precisa ser motivado, precisa ter na sua essência o amor ao próximo. Precisa ser motivado pelo bem do outro, visando a edificação, o crescimento espiritual do outro. Porque, de acordo com esse texto, grandes realizações sem amor, para Deus não tem valor. A gente pode fazer uma obra extraordinária, a gente pode conquistar muitas coisas, mas se para isso eu ferir o meu irmão, se para alcançar, para fazer, para demonstrar uma performance, se no caminho a marca da caminhada são irmãos feridos, não é isso que agrada a Deus. Pode acontecer porque nós não somos perfeitos. Na nossa caminhada de fé e nas realizações, no uso dos nossos dons, pode acontecer. Nós temos os espinhos e às vezes a gente esbarra um no outro
E pode acontecer de ferir um ao outro. Mas esse pode acontecer não pode ser a marca da caminhada. A marca da caminhada, em meio às realizações, na utilização dos dons, é a edificação. É o amor. É o bem do outro. É essa marca que Deus espera de nós, da sua igreja. E é isso que agrada a Deus. Né? Nós não podemos nos esquecer, quando fazemos, do porquê fazemos, daquilo que agrada a Deus, daquilo que glorifica a Deus e daquilo que edifica o meu irmão. Afinal de contas, quando nós olhamos para a palavra, uma das principais maneiras de expressar o nosso amor a Deus é o amor ao nosso irmão. Olha o que a palavra de Deus diz, lá em 1 João, capítulo 4, versículos 20 e 21. Vamos ler juntos, mais uma vez? 1 João 4, versículos 20 a 21 diz assim: se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. E o mandamento que dele temos é esse: quem ama a Deus, que ame também ao seu irmão. Amar a Deus e amar ao irmão são duas realidades que precisam coexistir. Não há possibilidade de amarmos a Deus sem amar o nosso irmão. É isso que esse texto está dizendo. Mateus capítulo... Isso é tão importante, tão essencial, que Jesus diz assim, lá em Mateus capítulo 5, versículos 23 a 24. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta. Vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Então volte e faça a sua oferta. Meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, há uma verdade espiritual muito clara que nós aprendemos aqui. Não é o quanto fazemos ou o quanto somos capazes de fazer que define a nossa espiritualidade, a nossa maturidade cristã. É o quanto amamos. É o quanto amamos o outro. Que define o quanto somos, o quanto estamos amadurecendo espiritualmente. O que fazemos demonstra capacidade, mas o quanto amamos demonstra espiritualidade verdadeira e valiosa para Deus. A igreja de Corinto tinha dons, tinha conhecimento, tinha capacidade, mas estava faltando algo essencial. Sabe o que é que Paulo, uma das coisas que Paulo fala para essa igreja? Paulo diz assim: eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber. Não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões mundanos, humanos? Paulo está dizendo assim: vocês são muito capazes, mas ainda precisam amadurecer espiritualmente. Paulo chama essa igreja de crianças, que ainda estão bebendo um leite materno quando já deveriam ter condições de se alimentar de coisas mais sólidas. Sem amor, as coisas perdem o sentido, perdem o valor, o significado. Mas, meu irmão, nós somos também uma igreja. Quando a gente olha para a igreja presbiteriana Rio da Prata, a gente vê uma igreja cheia de dons,
mas uma igreja que também vive o amor. Mas essa palavra não é para dizer, olha, nós não estamos vivendo o amor de Deus. Não, não. É para nos lembrar que esse amor não pode faltar. É para nos lembrar que é isso que agrada a Deus, né? O nosso slogan é: nós não somos uma igreja apenas para frequentar. Nós somos uma família para pertencer. Uma família que ama, que é imperfeita, porque seremos perfeitos só quando Jesus voltar. Estivermos na glória celestial, não haverá mais nenhum espinho para a gente se esbarrar. Mas que você crê que, diante de tantos dons e talentos que Deus tem derramado na nossa igreja, que há muitas realizações ainda para fazer? Amém? Muita coisa grande para acontecer? Amém? Que nessas realizações, que em todos os projetos, que em todos os ministérios, que em tudo aquilo que a gente vive, a marca seja o amor. A marca seja perdão. A marca seja reconciliação. A marca seja restauração. A marca seja cancelamento de dívidas. Porque o amor não fica retendo dívidas. O amor cancela. Assim como Deus cancelou a nossa dívida em Cristo Jesus. Que essa seja a nossa marca. Amém?